noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É um prazer estarmos aqui novamente, todas as quintas-feiras, desde 27 de julho de 2005. Que maravilha, né? 8 anos e meio no ar. Bem, antes da gente começar o programa, eu queria mandar um fraterno abraço para todo mundo que nos assiste, lembrando da minha viagem, que talvez seja a nossa viagem, se você quiser me acompanhar, porque no ano que vem, em maio, quando eu completo 63 anos, eu vou passar o meu aniversário na minha terra natal. E eu fiz uma programação, está aqui no seu monitor. Você pode ver essa programação e fazer as perguntas necessárias com todas as informações no site www.greciasempre.tv.br. Nós vamos passar na Grécia um período de 14 dias entre a saída e a chegada aqui no Brasil, entre 6 e 20 de maio. Então, quem quiser me acompanhar, será um prazer para a gente dançar, quebrar prato, muita festa lá na terra, que é o berço da civilização moderna. Hoje eu não quero ir muito, quero aproveitar bem o meu convidado, que é um dileto amigo, um amigo de longa data, uma pessoa gabaritada, uma pessoa graduada. Está aqui o meu querido amigo Paulo Araújo Duarte. Você está bom? Professor Paulo Araújo Duarte. Quem é professor sempre é professor, né? Pois é, Como é que é você verdade. Tá? Não, tudo bem, Grego, tudo bem, meus prazer receber você de novo aqui. Um prazer estar aqui também, né? A toda a equipe da TV Floripa, muito obrigado pela recepção. E nós estamos aqui para conversar a respeito deste assunto aí que é bastante polêmico nos dias de hoje. Hoje nós trouxemos aqui um assunto que vai interessar todos, porque sob as nossas cabeças, né, tem esse céu maravilhoso, o sol maravilhoso, as estrelas, a lua, mas também tem o tema do nosso programa de hoje, que é lixo espacial. Então hoje, com o professor Paulo Araújo Duarte, que é ex-professor de Geografia e Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, é astrônomo, ex-diretor do Planetário, é uma pessoa que conhece e continua, estávamos falando antes de começar o programa, continua pesquisando e estudando. Porque o pesquisador é assim, né? Até o dia do suspiro final ele tá pesquisando, querendo saber do novo. E o professor Paulo Araújo Duarte é uma pessoa que conhece sobre o assunto que fala. Paulo, vamos falar o que tem... No começo, muitos anos atrás, né, digamos assim, década de 50, quando é que o ser humano começou a colocar coisas lá no espaço? Porque as pessoas, elas acham, né? Deixa eu falar bastante assim no começo para ficar quietinho depois. Elas acham que tudo que sobe não cai, né? É verdade. Então, e a gente está vendo que a coisa é o contrário. Então eles ficam enchendo de coisa lá em cima, que é um número impressionante. Hoje, no decorrer do programa, vocês vão se impressionar o que está sob as nossas cabeças. E me fala, Paulo, desde quando o ser humano começou, pelo menos que a gente conheça, né, a lançar essas coisas, satélite, foguetes, né, e uma série de coisas para as pesquisas? Na verdade, essa corrida para o espaço cósmico, também chamado de espaço exterior, começou em 1957. Década de 50 ainda. Isto, exatamente, foi quando a ex-União Soviética lançou o Sputnik. Esse famoso, né? O famoso, que foi o primeiro artefato humano que chegou lá no espaço, ficou por uns 6 meses, mais ou menos, e por algumas poucas horas enviando um sinal de rádio, um bip. Sim. Bip, né? Que era um sinal de rádio, e foi o primeiro teste de comunicação, digamos, lá do espaço exterior com a superfície terrestre. Isso em 57. Em 1957. Só que isso aí gerou nos Estados Unidos um alarde muito grande, porque eles não esperavam que os russos saíssem na frente. Da corrida eles espacial, já estavam, né, se reunindo com aquele... o Werner von Braun, isso, não é? Alemão, que foi levado para lá para fazer esse trabalho todo. Eles estavam se preparando para ir para o espaço, só que os soviéticos saíram na frente, e isso apavorou os Estados Unidos, e principalmente por causa da perspectiva de digamos, o uso do espaço exterior para
fins bélicos, digamos assim, né? Segurança, claro. Exatamente, segurança, essa coisa toda, mas principalmente os fins bélicos, né? Até porque o foguete que levou o satélite era um foguete enorme, e aquilo ali apavorou, levantar um foguete daquele tamanho, né? E lançar para o espaço, abriu a perspectiva também de que aquilo pudesse ser usado como um míssil amanhã ou depois. Dúvida, claro. Não foi tanto o Sputnik que espantou os estadunidenses, mas foi o foguete. Sim, bem lembrado. O foguete. E também a conquista do espaço, não resta a menor dúvida. Me diz uma coisa, Paulo, você falou, vamos falar do foguete, esse do Sputnik, né? Para depois a gente falar do Sputnik. O foguete, ele tem alguns estágios, né? Tem, isso. Então, quer dizer, fala um pouquinho sobre isso e o que vai caindo aqui e o que vai lá para cima. O que cai aqui eles são lançados, os foguetes são lançados em locais geralmente desertos, né? Onde não tem... geralmente nos oceanos. Nos oceanos, já houveram muitos acidentes, né? Nenhum desses caiu em cima de locais povoados. Então, o que cai aqui e o que fica no espaço, vamos dizer? Já caiu em locais povoados e, inclusive, já teve lixo espacial que atingiu pessoas. Nós vamos ver hoje. Mas nós vamos ver depois, nós temos algumas imagens. Tá. Mas com relação aos estágios, né, o foguete é muito pesado. É muito combustível. Então, é muito combustível. Então, gradativamente, ele vai perdendo partes dele, vai ficando mais leve conforme vai chegando lá no espaço e vai vencendo a força da gravidade. A questão é a força da gravidade terrestre que precisa ser vencida, né? Então, gradativamente, esse material vai sendo retirado do foguete e vai ficando lá pelo espaço. Isso. Os primeiros caem por ali, mas outros podem ficar lá pelo espaço. Nós tivemos, em 2002, eu ainda estava lá na universidade, eu me lembro, que houve um certo alarde porque algum objeto grande estava se aproximando da Terra. Pensava assim, asteroide, alguma coisa. Depois, então, foram verificar, era um estágio do foguete Saturno que levou o homem à Lua. Puxa vida! Olha que interessante. Isso em 67, vamos dizer? Foi em 2002. Não, 67 que é o Saturno... 69. 69. Puxa vida! 69. Olha que interessante, quer dizer... Ficou todo esse tempo no espaço. Todo esse tempo no espaço. Ele não caiu, não. Ele passou por aqui e tal, mas depois então contornou o Sol e está por aí. Não sei se ele vai voltar algum dia, mas ele está por aí. Então esses pedaços vão ficando por aí. Agora a tendência é óbvio, a Terra atrair pela força de gravidade, esses objetos vão perdendo altura e depois então acaba entrando na atmosfera e se for muito pesado pode chegar aqui embaixo. Isso nós já vamos ver já. Podemos entrar nessa imagem, podemos mostrar a imagem do Sputnik, Paulo? Podemos. Vamos lá, põe a primeira imagem, Fernando. Hoje nós temos muita ilustração aqui para mostrar. Olha, está aqui, essa é a palestra do professor Paulo Araújo Duarte, para o nosso programa de hoje, está vendo a preparação? Isso. Era um PowerPoint, nós vamos ver slide por slide, e foi isso que você Foi disse aí que agora, começou, né? A corrida espacial. Sim. Com esse pequeno objeto aí que tinha mais ou menos 60 centímetros de diâmetro, uma bola de metal. 84 quilos. 84 quilos. O Sputnik ficou no espaço, Paulo? Por 6 meses, depois então ele caiu. Ele caiu? Isso, exatamente. Mas caiu em local determinado, conseguiram A recuperar? União Soviética normalmente traz os seus objetos para a Terra, não para o oceano. Mas esse aí, se eu não me engano, ele caiu no Oceano Pacífico. Mas foi recuperado e tudo? Eu não me lembro também, já faz tempo, né? Não achei nada sobre isso. Então não tenho conhecimento. Então tá, aqui vamos para o slide seguinte, vamos para a gente ir puxando o assunto em cima dessa continuação. Vamos lá. Isso, vamos falar sobre isso, Paulo? O uso do espaço cósmico, né? Nós temos muitos satélites. Satélites hoje deve ter uma infinidade. Com várias características. Sim. Satélites de comunicações, como nós colocamos ali, que são esses responsáveis pelos sinais de televisão, de rádio, internet, telefonia. Exatamente. Eles ficam a 30 mil quilômetros de altura? Como é que é isso? Eles são chamados geoestacionários porque eles giram com a mesma rotação da Terra. Tá. É como se, então parece que eles estão parados, mas não estão. Isso, exatamente. São velocidade da Terra, né? Isso, exato, né? Os satélites de posicionamento global, que são esses que fornecem a posição de
qualquer veículo, de qualquer pessoa na superfície terrestre. Isso que nós conhecemos por GPS. GPS, perfeito. Isso. Posicionamento São global. satélites de posicionamento global. Já ficam mais baixos. Mais baixos, exatamente. Tá. Satélites de pesquisa científica, com fins... Por exemplo, o telescópio Hubble, Tá. que está aí fazendo imagens... Ele não é? fica a 600 km de altura? Mais ou menos, É mais ou isso? menos 600 km de Puxa, altura. e ele Isso. consegue ver o deep space ali Ah, sim, ele vai longe, pesquisa aí os confins do espaço, está nos mandando frequentemente muitas imagens interessantes O que nós temos em seguida? Fernando, volta a imagem aí, por favor, só para a gente acompanhar. Isso. O sensoriamento Além remoto. os satélites de pesquisa científica, nós temos um também que fica a uma determinada distância entre a Terra e o Sol, que é a sonda SOHO. Ah, o Sorro, É. sim. Tá. Então ela fica monitorando as atividades solares 24 horas por dia. Aquelas explosões, tudo, né? Aquelas explosões solares, enfim, tudo. Então isso tudo serve como informação para nós desenvolvermos os trabalhos de pesquisa Sem aqui dúvida. em Terra, não é? Tá. Então são os de pesquisa científica, além de outros com outras características de pesquisas no sentido de na área da física, na área da química, biologia, enfim, tem vários. Sensoriamento remoto, que são aqueles que fornecem as imagens para pesquisas de várias naturezas. Sim, tipo para desmatamento, Isso, essas coisas exatamente. todas, cartografia. Cartografia também para a confecção de mapas. Perfeito. Não é? Temos satélites meteorológicos, Tá, para previsão do tempo. a previsão do tempo, o Hoje, acompanhamento por de falar mapas. nisso, hoje parece que a meteorologia está sendo mais 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 confiável. Você disse o termo exato, né? Porque mais confiável. Na época do Seixas Neto, aqui em Florianópolis, o pessoal brincava com ele, né? dizendo Acho que que ele ele usava um sapo dentro de uma lata. Só podia Quando ser, o né? sapo saía, porque ia chover. Coisas de manezinho. Mas hoje está. Mas era. Hoje a gente pode confiar, né? Sim, exatamente. Impressionante. Nós temos os satélites aí espiões. Ah, né? sim, os militares, que são satélites. Esses ficam a que altitude, vamos dizer, Paulo? Na faixa de 300 a 500 quilômetros de 500 altura. quilômetros, né? Isso aí é bem próximo aqui. É próximo, né? É próximo. Veja que 400 quilômetros de altura significa uma linha reta entre Florianópolis e Chapecó. Chapecó. Então, se nós colocássemos uma grande régua unindo Florianópolis a Chapecó e depois então levantássemos essa régua, Seria a altura de 400 quilômetros, onde inclusive se encontra a Estação Espacial Internacional. Então não é algo tão alto assim como a gente possa imaginar. Você colocou aí nessa relação aqui, turismo espacial. Você acha que o turismo espacial é seguro em função de todo esse lixo que tem aí em cima, além dos objetos cósmicos que tem, os meteoros, meteoritos, essas coisas todas? Você acha que o turismo espacial é seguro? Não. Em relação a essa questão do lixo espacial, eu não posso dizer que seja seguro. Veja, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, a ISS, Sim. ela já fez 8 manobras Para se desviar de alguma... desvio, Olha só. tá? De desvio de lixo espacial. De lixo, nós não estamos falando de pedras que estão por aí. Não são os meteoritos, Nada. não são as pedras, não, É de o lixo lixo. espacial. Puxa. O lixo que é produzido Tá. por nós, humanos, que está lá em cima, Nossa sem Senhora. controle. Ela já fez 8 manobras para desviar. Puxa. de coisa. Já tivemos ônibus espacial que já trocou 80 janelas. Porque com o lixo Nós vamos ver do isso impacto. hoje, isso é tudo novidade. Nós temos várias imagens, nós tudo já isso vamos que nós mostrar, estamos falando, já vamos nós documentar isso. mostrar. Agora, outra último, coisa também diga. que estava ali é o uso do espaço cósmico como cemitério. Está aqui o último item aqui, Paulo. Cemitério do quê? Cemitério? Sim, cemitério de pessoas. Nós temos 2 empresas nos Não Estados brinca? Unidos. Que Sim. isso? 2 empresas nos Estados Unidos em que você paga algo em torno de $2.000. Uma delas, inclusive, foi inaugurada agora, em 2013, Sim. por um engenheiro da NASA, ex-engenheiro da NASA, que inaugurou essa empresa. Mas aí já existe uma outra que funciona desde 1997. O que faz? Então eles fazem o seguinte: você manda o corpo para lá? Não, você se inscreve
né, nessas empresas pela própria internet, para, por exemplo, fazer o sepultamento de uma pessoa, um ente querido seu. Você crema, Sim. aqui você crema, depois então eles, depois de você pagar, é claro, eles mandam para você um kit. Sim. Nesse kit tem um tubo pequeno, assim, que você coloca as cinzas da pessoa ali e manda de volta para eles com o nome da pessoa, que eles vão fazer a inscrição, alguma mensagem, alguma frase, alguma coisa assim, um epitáfio. Né? E vai mandar para o espaço? E eles mandam para o espaço. E depois, então, você pode baixar um programa da internet e acompanhar pela internet a cápsula com seu ente querido caminhando lá em cima. Não, é brincadeira, né? Não é verdade? E depois, então, você ainda pode acompanhar a reentrada dessa cápsula quando ela entra na atmosfera incandescente, e você pode acompanhar tudo isso aí pela internet ou no seu. E o pior é que tem louco para tudo mesmo. Deve ter um monte de cliente disso aqui. Tem. Eles inclusive convidam as pessoas, claro que aí eles não pagam as despesas, mas se a família quiser ir assistir o lançamento do foguete, pode ir e ver tudo ao vivo. Eles fazem uma solenidade. Sim, todo mise-en-scène, vamos dizer ali, né? Sim, exatamente. Fernando, bota o slide aí que eu quero ver todos os slides hoje. Nós vamos conversando com o professor Paulo Araújo Duarte conforme vai andando os slides. Põe o próximo aí para nós. Tá, isso é a Terra sem o lixo espacial, isso que a gente conhece, né? Que nós imaginamos. Isso que a gente vê na internet. Tudo. Vamos para a próxima, Fernando. O próximo. Agora... Esse próximo seria, então, olha aí, já estamos vendo alguma coisa. Com o lixo espacial. Já. Não é? O Paulo, do que é constituído o lixo espacial? É pedaço de satélite, ele deixa de funcionar, fica lá, porque eu acho que esses objetos colidem entre si também, não colidem, não? Colidem e vão gerando mais pedaços ainda. Mais pedaços ainda, puxa vida. Tá. Então, estágios de foguetes, satélites desativados, existem muitos satélites desativados, alguns ainda sendo controlados, para depois então reentrar na atmosfera, mas alguns sem controle nenhum. Puxa vida. Satélites que já colidiram, e essas velocidades desses objetos lá em cima são velocidades enormes. Né? Astronômicas, né? É na faixa de 10 quilômetros por segundo. Imagina só. Então imagine dois satélites que já colidiram, um satélite russo e um dos Estados Unidos, colidiram a 10 km por segundo. Isso aí gerou um monte de pedaços. Um monte de coisa. Né? Os chineses, há alguns anos atrás, lançaram um míssil para o espaço para destruir um satélite meteorológico deles. Isso aí também gerou um monte de pedaços. Já temos até escova de dente de astronauta também jogada lá, né? Luva que se perdeu de um astronauta, dejetos humanos em sacos. Isso, tá aí, ó. E fora gente que também foi lá, ficou lá perdida. Câmera fotográfica. Câmera fotográfica também. Tem de tudo aí. Tem, exatamente. Então esse material está todo aí por cima. Vamos ver mais, Fernando. Segue. Nossa Senhora! Essa é uma concepção artística da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, feita em 2008. Em 2008, nós estamos 5 anos para frente. Isso aí é uma concepção artística. Não, sem dúvida, mas eles sabem o que eles fazem. Sabe o que eles fazem. Agência Espacial Europeia? Europeia, a ESA. Então tá aí, olha, eles documentam. Nossa. Agora, essa próxima imagem... Vamos lá, Fernando. Vamos ver, o Fernando. Essa próxima imagem é apenas um pedaço do Oceano Pacífico. Olha só, Essa imagem eu capturei de um programa que existe na internet, que a gente instala no Google Earth. Sei. E que você pode ver em tempo real os satélites passando aí por cima. Muito interessante, né? Então eu capturei essa imagem e só nesse pedacinho aí do Oceano Pacífico... Olha agora, antes 3 dias atrás, olha só. Foi segunda-feira passada agora. Eu contei 170 satélites, só nesse pedaço aí do Oceano Pacífico. Olha só. Tudo isso aí girando. Agora, às 15 horas do dia 2 de dezembro agora. Foi segunda-feira passada de 2013 olha que absurdo. Agora. Imagine então o que tem lá em cima. Isso é só em cima do Oceano Pacífico. Esse foi só nesse recorte. Desse trechinho, desse recorte. Desse recorte do Oceano Pacífico, exatamente. Vamos para frente, Fernando. Nossa, que coisa louca. Este aí também do Google Earth, mas eu tive que capturar a imagem, jogar num outro programa, no Photoshop, para clarear
parte ali do espaço, entende? Que era muito escura, mostrar, para poder salientar. Então, cada ponto deste pretinho aí em volta do planeta é satélite. Cada pontinho desse aí é satélite. Imagina só como é que... E numa grande maioria, satélites já desativados. Satélites que não estão mais em uso. Ô Paulo, a gente vê algumas coisas que vão... Isso aí, eles ficam... Me explica essa coisa aqui. Eles ficam presos à gravidade terrestre? Como é que é isso? Por que eles não são lançados para o espaço sideral, vamos dizer assim? Porque é o seguinte, a força de gravidade, ela atua de uma tal maneira como, por exemplo, o nosso planeta, né, e todos os demais planetas girando em volta do Sol. Sim. Existe uma força, a força centrífuga e a força centrípeta. A centrípeta te puxa para o astro central e a centrífuga te joga para fora. Sim. Então há um momento em que digamos no caso dos satélites, né, se aproxima um pouco mais da Terra, tá, que é chamado de periélio, e depois então ele é jogado embora. Sim. Depois a gravidade da Terra puxa novamente e ele vem, se aproxima e depois ele vai lá adiante, que é o afélio. Então ele fica dessa forma. Por isso que ele não se perde. Porque quando ele chega mais longe, a Terra puxa. E chega aqui perto, ele contorna e vai embora. Por isso que as velocidades têm que ser muito grandes, que é para que o satélite não caia. No retorno, ele não caia na Terra. Puxa então vida. tem que ser uma velocidade grande para ele poder contornar e depois ser jogado adiante. Quer dizer, só estão colocando para frente um futuro problema, né? Porque um dia ele vai cair. Um dia ele vai cair, certamente. Agora, se ele for controlado, aí eles podem jogar em cima do oceano. Claro. E uma outra coisa, nesse lixo espacial também existem tanques que são descartados das espaçonaves. Puxa, isso nós já vamos ver já. Nós temos vamos lá para frente, por favor. Mais um slide. Bom, essa aí, né, é um aparelho que está lá em cima, que é dos Estados Unidos, monitorando as partículas, principalmente as partículas pequenas que estão lá por cima. Quer dizer, então existe um certo monitoramento, principalmente das isso não é sobre isso. maiores. Isso não é para meteorito, para meteoro, nem nada, né? Não. Isso aqui é o lixo espacial. É o lixo espacial. Tá. É o monitoramento do lixo espacial. Puxa, olha só, é uma preocupação já, né? Agora veja, no próximo slide, pro próximo. Nós temos ali um painel tomara que o pessoal em casa possa ver. O monitor é maior que o nosso, dá para ver. Esse painel é cheio de pontos pretos. Aquilo ali é tudo impacto de lixo espacial, de pequenas partículas. Puxa vida, hein? Que aparece também no próximo slide, que é... Vamos lá, Fernando. Vamos ver o próximo. Do telescópio Hubble também, um painel do telescópio Hubble, em que aparecem vários riscos ali, várias setas em amarelo, sim, apontando pontos de impacto no telescópio Tudo que está lá em Hubble. Cima bate. Exatamente. Sim. Exatamente. Quer dizer, então, existem muitas partículas lá no espaço que atingem os objetos que nós estamos colocando lá. Paulo, existe uma forma de você manter organizado isso ou não? Ou é impossível você manter isso organizado? Como organizado? O lixo? O lixo não, né? Porque o lixo, você mesmo disse, colidiu, espalha um monte de fragmentos, não tem condição. Não tem como controlar. Agora, o resto você tem condição de deixá-los isolados mesmo, assim, segurar o satélite, tem altitude, que nessas coisas de avião. Avião trafega em altitudes, tem as aerovias. Não, isso tudo aí, existe um tratado, né, que a ONU lançou em 1967, que hoje a maioria dos países aí são signatários, sim, né, desse tratado. Então, tudo isso, a nação, né, o país, tem que autorizar o lançamento desses objetos, sim, tem que comunicar à ONU. Porque aí eles fazem um mapeamento, todo mundo tem um controle, né? Sim, exatamente, porque precisa haver um controle. E a nação que manda, autoriza e manda, tem também o compromisso de controlar, de fiscalizar. Claro, isso é muito importante. Exatamente. Então, o que você mostrou agora há pouco ali, lá em cima, nossa. Exatamente. Então, tudo isso é controlado.
Entende? É tudo controlado, é tudo monitorado, o periélio, o afélio. Quer dizer que existe uma agência de monitoramento disso tudo ou não? Todos os países têm as suas agências espaciais, Sim. digamos, as suas comissões, que também participam das assembleias da ONU, Tá. das discussões. É importante e tudo mais. isso, porque, nossa, a situação que você mostrou aí, que nós vamos ver mais, vai para frente, Fernando, por favor. Vamos ver, tem mais aqui que nós temos. Nós temos muitos slides para mostrar, vocês vão ver coisas impressionantes aí. Olha, que Janela você de tinha ônibus falado há espacial que pouco, nós tínhamos falado. Não é? Volta ali, Fernando, por favor. Uma janela. Muitas foram danificadas por lixo espacial. Danificadas, precisaram ser trocadas. Puxa em torno vida. de 80 Olha só. janelas que já foram Que é substituídas isso? Já pensou, os em ônibus astronautas espaciais. devem tomar não é? Agora medão. imagine um impacto desse aí num astronauta que esteja fazendo um trabalho Puxa lá vida, não, fora. É fatal. Mata, né? Mata, é fatal. com certeza. Não é? Olha, foi o que você falou no começo, que a ISS Isso. já tomou algumas medidas evasivas, né? Já fez 8 Desvios para não sofrer pancadas. Exato. Vamos adiante, Fernando. Olha que coisa impressionante. Você que sabia disso, não sabia, com certeza. Vamos adiante, vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Bom, esse aí é um satélite alemão que caiu em 2011. 24 de outubro. Mas veja, né, o tamanho do olha objeto, pesando algumas toneladas, mas ele felizmente era controlado, então caiu no oceano. Mas quando um objeto desse entra na atmosfera, ele se parte em vários pedaços. Esse choque com a atmosfera, ele sim, se desintegra. A pressão do ar faz com que o aparelho se desintegre. Mas alguns pedaços maiores caem. Que vocês já vão ver adiante nos próximos slides. Você vai ver que coisa incrível aqui. Foi em 2011. Esse aí um outro também, um satélite de pesquisa da atmosfera superior. Isso em setembro de 2011, né? Também, exatamente. Veja, pesando 6,5 toneladas. Nossa, imagina, 6,5 toneladas. Se espatifou na atmosfera e deve ter caído no Canadá. Exatamente. Alguns pedaços caíram no Canadá, mas outros também no oceano. Então tá, vamos seguir. Olha as coisas olha as coisas que estão sobre as nossas cabeças. Astronauta da Estação Espacial Internacional descartando um tanque de combustível de 600 quilos. Isso aí fica no espaço, é lixo. Não, mas isso aqui devia ser proibido aqui, vamos dizer, quer dizer, o que mau exemplo, mas né? o tratado da ONU, Sim, que você trouxe ficou alguma conhecido como Tratado do Espaço, proíbe isso. Claro, e como é que que as nações não poluam mais ainda, né? o espaço cósmico, entende? Não deve causar esse tipo de coisa, mas é feito. Infelizmente, isso aí é feito. Então vamos lá, vamos seguir, Fernando. Isso aí, vocês viram um astronauta botando lixo lá fora. O que é isso, Paulo? Isso aí é um gráfico demonstrativo do choque do Cosmos, que era o satélite russo, Sim. com o Iridium, que era um satélite dos Estados Unidos. Esse dos Estados Unidos ainda em funcionamento, mas o Cosmos russo estava perdido, sem funcionamento. Nossa, olha só, chocaram. Eu estou lendo aqui de longe, colisão entre satélites Iridium 33 e o Cosmos a velocidade de 11,7 km por segundo. Isso, mais ou menos 42 mil quilômetros por hora. É o que é a velocidade da Terra, não é isso mais ou menos que a gente transita pelo espaço? Qual é a velocidade da Terra transitando pelo espaço? Agora você me pegou. Não, mas é agora você me pegou. A base em volta do Sol, né, em volta do Sol dá 30 km por segundo. Por segundo, exato. Em volta do a gente Sol. tá. 30 km por segundo. Mas é mais ou menos isso que você fez. Eu acho que uns 42 mil quilômetros. Quer dizer, quando eu e o Paulo começamos o programa aqui, né, nós estávamos aí alguns milhares de quilômetros para trás, né? A Terra já caminhou um monte de quilômetros pelo espaço. Nossa, nós não sentimos, não percebemos isso. Mas é uma velocidade de 30 km por segundo. Agora imagine esse satélite esbarrando aí, em média, 10 km por segundo. Esse impacto gera um monte de pedaços. Então, essa coisa não é tão tranquila em cima da nossa cabeça. Segue, Fernando, vamos lá. Olha só. Aí a Estação Espacial Internacional, só para nós termos uma ideia, né, da altura em que ela se encontra. 360 quilômetros. Não é uma coisa assim tão excepcional. Não, tanto é que você está vendo a Terra como que dá uma noção dentro de um avião, vamos dizer, você praticamente, mais ou menos, você tem isso aqui. Você pode enxergar desertos, montanhas, rios. E ela está
andando a 28 mil quilômetros por 28 hora. mil quilômetros por hora para poder se manter em órbita, porque senão ela cai. Olha só, gente, olha que coisa Não é? fantástica. 28 mil Então, quilômetros por hora. um astronauta que saia da estação espacial com aquele cordão ali preso e vai fazer algum reparo, alguma Ele operação tá lá nessa fora, velocidade. ele também está caminhando a 28 mil quilômetros por hora. Agora imagine se vir um dejeto qualquer na direção dele, Não sobra nem história. nessa velocidade, não tem. sobra astronauta nenhum. Nada, absolutamente nada. Adiante, por favor. Opa! Essa estação Mir, que era uma estação russa, né? Sim. Uma estação espacial que se desintegrou, mas ela foi controlada também, caiu no oceano e tal. Então ela Caíram a 2 mil foi quilômetros da costa da Austrália. da Austrália, sim. exatamente. A nossa sorte, né, Paulo, é que nós somos 3/4 mar, né? 3/4 água. Ah, sim. E nós temos muita região desértica também, né? E na parte de terra também nós temos muita área desértica. Isso. Então a probabilidade de cair em alguma casa ou em alguma pessoa, né, um lixo desse, a probabilidade é pequena, mas não é impossível, E porque nós já vamos ver, nós vamos mostrar já aqui. Vamos mostrar. Ah. Vamos lá para adiante. Olha só. Esse aí, o primeiro, é tido como o primeiro lixo espacial que caiu no Brasil. Né? Pelo menos o dono do museu, que o nome dele está ali, o Mostágio. O Hernan Mostágio, meu amigo Hernan Mostágio. Isso, exatamente. Lá do Museu de Itaara. De Itaara, Isso, exatamente. lá no Rio Grande do Sul. Isso. Exato. Ele tem esse material lá no museu dele. Olha só. Diz que tem umas inscrições, então ele entrou em contato com a NASA e a NASA confirmou que aquilo ali era um tanque, né, de combustível de uma... Olha que incrível, olha só, chegou na Terra. Imagina uma coisa dessa. Ali é uma criança no museu segurando. É algo que deve ter... 4,2 quilos, 4 quilos descendo de uma altitude daquela. Imagina a velocidade dessa coisa. Então caiu perto da casa de um agricultor. De um Olha agricultor, só, caiu exatamente. aquilo que nós estávamos falando no começo do programa, caiu em zona povoada. Então isso é possível de cair. Nós já tivemos o tanque de combustível que caiu a 50 metros de casa. Nós vamos ver aqui. Já vamos ver, vamos lá. Que coisa, então você está andando sossegado, você não está não. Você não está não, de repente, não é só passarinho que suja você. Olha mais uma coisa aqui, olha. 2004, foi isso? Isso aqui foi no Brasil, foi no Piauí. No Piauí, Barras e Piracuruca. Exatamente. Sim. Barras, tem ali um outro nome, Batalha, parece Piracuruca. Isso. Enfim, localidades rurais. Interior do Piauí. Do interior do Piauí. Sim. E diz que até foi muito engraçado em termos, né? Claro. Porque esse negócio entrou na atmosfera, ficou aquele fogaréu de madrugada, e diz que muita gente correu para o mato para se esconder, porque não sabia o que Claro, era. Só nossa, saiu de manhã. Não tenha dúvida, vou lá saber aquele barulhão. Você não viu agora recentemente isso aí na Rússia, né? Foi assustador, né? Exato. Volta lá um pouquinho, Fernando, por gentileza, só para a gente finalizar a leitura daquilo. E eu quero, para a gente ver a figura novamente, olha só. Caiu isso aí um estrondo e uma luz forte. Olha o fragmento disso aí. Que perigo. Mais ou menos o tamanho daquele lá que caiu no Rio Grande do Sul, que está lá no Museu do Mostágio, né? Então, olha o que está no céu e o que cai. Vamos lá, agora podemos seguir. Pode seguir, o Fernando, faz favor. Nossa. Este caiu numa localidade... 1 metro de diâmetro. Não se espantem com o nome, caiu em Montevideo. Isso, inclusive existe em Goiás. Montevideo. Eu também achei que era errado, mas não é não. Exatamente. Em Goiás. Olha. Em março de 2008. 1 metro de diâmetro. Vocês não imaginam o estrago que faz uma coisa dessa vindo na velocidade lá de cima. Sim. Caiu numa localidade rural, né? Veja, em 2008. É uma esfera também. É uma esfera também, com certeza, um tanque de combustível também. Puxa vida, olha, caiu em lugar habitável, está aqui, ó, no meio Sim. Vamos lá, Fernando. Outro. Este caiu na Guatemala. Veja que é bem parecido com este que caiu nós em Goiás, anteriormente. Olha, outra coisa também. Está sendo ali analisado por um militar e tal, mas veja que é bem parecido. Com certeza também. Isso foi em 2003, foi antes. O de Montevideo em 2008. Mas veja que é bem parecido. Bem parecido Inclusive mesmo. aqueles recortes ali. Tudo. O próximo também. Vamos lá. Olha outro aqui. Queensland, Austrália.
Caiu na Austrália, na propriedade deste cidadão que aparece aí. Em 2008 também. Mas deve ser um susto fantástico, né, você sim. receber. E se a gente olhar com detalhes, nós vamos ver que é bem parecido com aqueles outros dois anteriores. Né? Que aparecem, inclusive, na próxima imagem, Fernando, se você colocar. Vamos lá. Olha, está no carrinho de mão, sendo transportado num carrinho de mão. Então veja que não é muito grande, mas já é de um tamanho suficiente para causar algum estrago. Nossa, com toda certeza. E a velocidade que cai daquela altitude, né? Isto é. Vamos lá, Fernando, vamos lá. Nossa! Isto aí, na localidade de Maranhão, no mesmo dia em que caiu uma outra coisa que nós vamos ver no slide seguinte depois. Tá. Mas veja, isso aí veio do espaço e cravou numa árvore. O que é isso? Olha. Né? Certamente um lixo espacial. É objeto metálico, com certeza. É um objeto né? metálico. Ele cravou numa árvore. Tá? No mesmo dia em que um tanque de combustível caiu também. Maranhão, zona habitada, olha só. Que perigo. Então, nós não estamos tranquilos em momento algum. Podemos ver um próximo. Vamos lá mais um. Esse que está aí, ó, na localidade de Anapurus, que também, é um outro município vizinho mas também de no Maranhão ali. Também no mesmo dia. Olha, o ano passado aqui, ó, em fevereiro de 2012. 30 quilos, 1 metro de diâmetro. Um tanque. O cidadão que pegou ainda disse que balançou assim, tinha algum líquido lá por dentro, alguma coisa. Não brinca, olha só. Ô Paulo, só para a gente ilustrar aqui, quando cai uma coisa dessa, é propriedade de quem, na propriedade que caiu, ou existe alguma... O Tratado do Espaço diz que se um objeto cai num determinado país, se um astronauta por alguma razão teve que fazer algum pouso forçado, caiu num outro país que não é o de origem dele, existe a obrigação de devolver ao país de origem. Inclusive o lixo espacial, vamos dizer? Inclusive o lixo espacial. Se você achar que caiu um fragmento de um foguete russo, eu sou obrigado, o Brasil é obrigado a devolver para a Rússia. O Brasil é obrigado. Mas pelo que eu vejo até agora, não se tem essa prática. Não, né? Porque também é o que nós mostramos. Até porque você dificilmente não vai querer trazer o lixo para dentro de sua casa, de jeito né? Nenhum, Deixa na casa do vizinho. Deixa na casa do vizinho mesmo. Vamos lá, Fernando, por favor. Adiantar. Nossa, o que é isso? Caiu no Texas, nos Estados Unidos, em 1997. Veja também. Olha o tamanho da peça. Um tanque mesmo, olha. Ali você pode ver uma pessoa e pode olha o ter tamanho, uma ideia a pessoa do tamanho perto do peça. tanque. O que é isso? Então é algo realmente preocupante. Muito preocupante. Janeiro de 97. Agora veja o próximo. Vamos lá. Esta moça aí recebeu um impacto no ombro. Que é isso? Acertou uma pessoa, então? Acertou uma pessoa, exatamente. Ela é tida como a primeira e única pessoa até agora que recebeu o impacto de um lixo espacial. Ela sobreviveu? Foi em janeiro. Não sobreviveu. Ela diz que não sofreu grandes problemas, não. Mas ela tem... É um fragmento pequeno, pelo visto? O que era? É um fragmento pequeno, ela tem o fragmento ali na mão, ó. Ah, sim, tá na mão dela, tá. E você só fez a ampliação ali. Uns 10 centímetros, 15 centímetros no máximo, mas ela estava, me parece, fazendo ginástica, né? A tal já era meio de manhã, meio madrugada de manhã, e viram aquele fogo no céu e em seguida ela sentiu o impacto no ombro. Puxa vida! Então ela tem até uma declaração interessante que nós podemos ver no próximo slide. Vamos lá. Quando ela dá uma entrevista a uma televisão estadunidense, que ela diz assim: acho que eu estava no lugar certo ou errado, na hora certa ou errada. Eu ainda não decidi. É claro, pô. Isso aí para você receber o lixo espacial te acertar, puxa vida, né? Então você mas não sabe... pelo menos ela ficou famosa porque o primeiro ser humano que recebeu. E teve mais gente que foi ferida? Teve um caso fatal na Argentina. Na Argentina? Fatal, acertou. Fatal, apesar de que talvez até seja o próximo vamos lá, slide. Vamos seguir.
Estamos indo bem? Temos tempo, Fernando? Nesse ritmo que nós estamos indo, dá para ir? Muito bom. Eu não quero deixar de apresentar nada. Vamos lá. Olha só. Esse aí. As autoridades argentinas, isso foi em 2011, não é? Em 2011. As autoridades argentinas trabalharam também com a hipótese de explosão por causa de gás, vazamento de gás, explosão de bujão, apesar de que os bombeiros digam que bujão de gás não explode. Mas eles aventaram essa. Foi em 2011. Em 2011. Nossa. Então, mas isso teve um caso fatal. Uma senhora morreu, 8 pessoas ficaram feridas, 3 veículos foram destruídos. Puxa e muitas vida. casas pela vizinhança tiveram rachaduras. Agora, o que caiu aí, Paulo? pois o que caiu? Depois eu não consegui até hoje ainda uma definição. Sim. Né? Porque muitas autoridades argentinas disseram que poderia ter sido vazamento de gás e que causou aquela explosão. Agora, mas vizinhos viram algum objeto. disseram que houve um clarão que parecia dia. Porque isso foi de madrugada, 2 horas da madrugada. Parecia dia. E também houve um estrondo, para depois, então, acontecer isso aí na casa. Puxa vida, Então, provavelmente, foi alguma coisa que veio do espaço. Agora, só não se tem certeza se foi lixo espacial ou algum meteorito. Com certeza. Tá. Só ficou essa dúvida, mas fez vítimas. Não se pode dizer que tenha sido lixo espacial. Não há certeza. Segue, vamos seguir. Vamos lá. É o mesmo caso. É o mesmo caso. É uma outra ilustração que a gente vê um pouco mais de longe. O estrago que fez. O estrago que fez. Moradores afirmam ter visto uma bola de fogo que caiu do céu antes da explosão ser ouvida. Então, tá aí, alguma coisa desceu. Vamos lá. Isso aí na China. Na China. Essa é parte de um foguete já, né? Parte de um foguete. Nossa, olha o tamanho disso aí. Em 2012, caiu numa área pouco povoada, mas veja, são olha 4 o tamanho, pedaços. Olha o tamanho do que é isso? objeto. As pessoas lá, para você ter um parâmetro para o tamanho do foguete. Vamos lá, Fernando, mais uma. Que é isso? Olha só. Esse aí também na China, você pode ter pela... Sonda lunar, né? Chinesa. E repare lá no fundo a distância que a casa se encontra. Olha só. Isso aí deve ser algo que de uns 50 metros da casa. Bem próximo mesmo, até menos que isso, olha só. Isso. Puxa, e olha, crianças, tudo ali do lado. Vamos lá, Fernando. Olha o risco que nós estamos sujeitos, pessoal. Esse na China também, em 2010. Olha o tamanho da peça. A casa do lado, a casa olha ali, do lado, essa está próxima demais. Puxa vida. Vamos lá. Também na China. Um resto de foguete também. Olha só o tamanho dos objetos, gente, que estão sobre a nossa cabeça. Quer dizer, claro que você precisa ser sorteado que nem aquela mulher ali. Mas nós estamos sujeitos a... Não estamos livres, não. Isso aí é uma preocupação hoje de todas as nações e da ONU. É bom a gente trazer esse tema aqui, porque, puxa vida, as pessoas não tinham nem ideia. Porque veja bem, os ambientalistas trabalham muito com essa questão do lixo que nós produzimos aqui embaixo. Exatamente. Mas não se fala do lixo espacial. Não se fala, exatamente. Como se aquilo lá... Os ambientalistas não falam disso. Nós mostramos nos primeiros slides um absurdo que tem lá em cima de lixo aí sobre a nossa cabeça. Pois é, exatamente. Então isso tem que ser trazido para debate nas escolas, por exemplo. Sim. A criançada tem que saber disso aí, os adultos também, todos têm que saber, os ambientalistas, as autoridades. Sim, para poder cobrar mais as Nações Unidas a respeito disso. Não resta a menor dúvida. Vamos lá, Fernando, vamos lá. Esse foi um caso interessante, ocorrido no Mato Grosso do Sul, que esse tanque caiu numa propriedade que é uma pousada. E o que ele fez? Pegou, deixou bem bonito, limpou e botou lá como curiosidade, e hoje é uma atração da pousada dele. Olha só, é um tanque daqueles redondos, né? É um tanque também de hidrazina, que se diz que é um negócio altamente poluente e venenoso. Tá, olha só, vamos lá, Fernando. Essa aqui, né? Olha essa o que ele mesmo, fez. Né? Ele limpou, né? Bonitinho. Colocou, ficou bonito? Ficou sim. Para ele foi bom. Atração turística da pousada, atração turística da pousada, né? Vamos lá.
No Piauí também, Também, em olha 97, esse tanque também de combustível que caiu. 30 quilos. Isso. 30 quilos. Feito de titânio, né? Titânio, que é o material Oh, mais resistente é. na reentrada na atmosfera, né? E tá aí. Vamos lá. Esse caiu na África do Sul também, um tanque de combustível. Tanque, sim. Pela pessoa que está ali, nós podemos fazer mais ou menos uma ideia. Sabe o que eu percebo? Ô, Paulo, você trouxe aqui para nós algumas fotografias que ilustram, né? Você imagina quanto disso aí deve cair diariamente no planeta e que não é registrado nem nada, mas só o que você já trouxe já é de impressionar. Já é de impressionar. Imagine então o que cai aí, a gente fica sem saber. Vamos lá, segue. Outro, olha, 35 centímetros, Namíbia. Na Namíbia, na África. Parecido com aquele que caiu no Rio Grande do Sul, que está lá no Museu do Mostardo. Do Hernan, é mais isso. ou menos esse tamanho, 35 centímetros. Um pouco mais que uma régua escolar aí. Puxa, mas é uma cacetada fantástica. Ah, não tem dúvida. E veja que ele não se desfez, né? Está inteiro. A resistência. A resistência, né? Esse caiu no Pará. Nossa. Em agosto de 2006, em São Félix do Xingu. 600 quilos. E havia os registros também, e ficou então verificado que é americana, a placa Unidos. mostra que é dos Estados Unidos. Exatamente. Olha só, caiu aqui em São Félix do Xingu. Exatamente, 600 quilos. Nossa Senhora. O objeto. Vamos lá. Este caiu na Arábia Saudita também, né? Deve ser um tanque de combustível, dá de ver ali o tamanho dele, Sim. Né? Comparando com as pessoas, então é algo significativo. Muito grande. Vamos lá. Este que caiu na Mongólia em 2010, também deve ser parte de algum foguete. Mas são peças enormes, Paulo. Puxa vida, isso Pois aí é muita sorte de não causar uma tragédia isso aí. Eu acho, entende, Greg? Eu acho o seguinte, as autoridades estão preocupadas, discute-se muito essa questão aí do lixo espacial, a imprensa quase não registra, não traz essas coisas à baila. Não traz mesmo. Mas é algo bastante preocupante. Não tenha nem dúvida, eu acho que hoje, a partir de hoje, a turma vai prestar mais atenção nisso. A preocupação, né? Vamos lá. Exato. Este caído na Rússia em 2011. Olha um carro para você ter o parâmetro do lado, olha. Exatamente. Né? E diz que já foram encontrados 13 fragmentos nessa mesma região. 300 quilos tem esse pedacinho aqui da coisa. Pois é. Vamos lá. Esse caído no Texas, nos Estados Unidos, em 2003, veja que é uma peça pequena, mas deve ser peça de algum equipamento. Não, mas ele está dizendo aqui, Paulo, está dizendo que é proveniente dos destroços do ônibus espacial Columbia. Do Columbia, isso. Se desintegrou em 2003. Puxa exatamente. vida, olha. Tá. Vamos lá. Isso aí é o impacto também de um detrito. No satélite, olha. No satélite, Olha o buraco, parece um buraco de bala. É de bala, diz que é como se fosse um buraco de uma bala de fuzil. Nossa, olha só o estrago, um pedacinho de detrito espacial no satélite, olha o estrago que fez. É o que o professor Paulo falou agora há pouco. Imagina pegar isso aí num astronauta, não tem. Não tem salvação. Não tem salvação. Vamos lá. Bom, também deixaram mostrar que por onde o homem passa, ele deixa lixo. É incrível, né? É incrível. Então, na Lua, nós já deixamos lixo. Não é uma coisa tão absurda assim, mas poderá ser no futuro. Claro. Já deixamos em Marte, já deixamos em Vênus. Onde a gente mandou lá, deixamos lixo. Mas por onde o homem passa, ele vai deixando lixo, não resta a menor dúvida. Vamos lá seguir? Deixa eu ver, tem mais? Este aí é o que você acabou de dizer, né? Olha exatamente. A quantidade de lixo que nós já deixamos lá. Porque foram diversas missões para lá também, né? Exatamente. Então, isso aí é uma área de uma das missões, né? Então, tem ali umas setas. A marcação de onde os humanos deixaram o lixo. Inclusive, até uma mochila que o astronauta descartou, né? Lá de cima, quando estava subindo para voltar e tal, ele descartou e jogou, caiu lá no ficou por ali. Ficou por ali mesmo. Vamos lá.
Bom, para não dizer que o Brasil não está lá por cima, está. Tá sim, aí nós também, temos, nosso né, satélite pouca lançado. coisa de satélite, mas temos esse aí, inclusive, que é um satélite de coleta de dados. Sim, a gente- foi lançado em 93, agora em 2003. Então nós a estamos... gente compra espaço em satélites de outros países, Sim, né? isso, né? exatamente. É isso que a gente lança coisas Nós não junto temos com... uma autonomia. Exatamente. né? Quando nós íamos ter, acabaram com a nossa base de Alcântara. né? Isso, exatamente. Isso aí é assunto para outro dia. É, Vamos lá, segue. exato, né? Bom, aqui está então O cemitério, o aquilo que você cemitério falou. Quem quiser espacial. assistir, ó, quem quiser Está ali. confirmar o que o professor Paulo falou, www.celestes.com. Você entra no site e pode se inscrever, né? para sepultar ali, para fazer para você ir para o espaço Brincadeira. futuramente. Diz que o primeiro sepultamento foi do diretor daquela série Star Trek. Star Trek, sim, Isso, tá? né? Olha só. A Jornada nas Estrelas, Isso. né? O diretor, agora eu não estou lembrado, mas ele é que foi a primeira pessoa que a Celestes Olha aí, tá? levou Pelo menos ele foi. para o espaço. A ficção deixou de ser ficção, né? Mandou ele para lá para o espaço. Exatamente. Vamos lá, Fernando, põe mais um. Tem mais? Quantos temos ainda? Só tem mais um. Ou dois, que Ou dois. maravilha, deu certinho mesmo. Olha, temos 5 minutos ainda, vamos lá. E essa aí é a outra empresa, a Elysium Space, Sim. que foi fundada agora em 2013. Também é um cemitério espacial, vamos dizer. É uma empresa que lança a cápsula com as cinzas da Sim. pessoa lá Para para o espaço. o espaço. Você também baixa o programa da internet, instala no seu computador ou então no seu smartphone Sim, e tal, sim, tal, sim. tal, e vai Olha que acompanhando. legal. Né? É uma coisa interessante para quem... Vamos ver, isso aqui, tá, esse é o seu Esse aí slide. é o fechamento, o fechamento. o slide de fechamento. Paulo, aqui, nós estamos vendo essa imagem aqui, que impressiona aquela outra que você também mostrou, mas o lixo que nós temos. Existe algum programa, você que conhece, você que é astrônomo e você que pesquisa, existe algum programa onde a gente possa dar uma olhada? Você falou dos satélites, né? Tem um programa que a gente pode ver os satélites que estão no ar? Tem. No céu? Tem. O lixo é impossível, né? Porque não tem nada que possa ser detectado, o lixo. Isso. Não. O lixo é meio difícil. difícil. Mas agora até satélites que estão como lixo, mas que ainda são controlados, dá de a gente ver. Sim. Tem algum programa? Tem. Aquele programa que eu capturei aquelas imagens lá do começo, Sim. lá no Google Earth. O nome do programa eu vou dizer, mas não vou pronunciar Claro. em termos não vou pronunciar em inglês. Sim. Porque esse negócio de internet tem que dizer exatamente, soletrar como está ali. Claro, então anota aí. Que É satélite com 2 L's. Sim. Tá? Satélite database. É database, né? Database. Eu não vou pronunciar o Satélite, inglês. satélite com 2 L's. Com 2 L's. Satélite. né? Isso. Satélite com 2 L's. Satélite database. Database é tudo junto ou não? Tudo junto. Tá. olha aí. Satélite database. Então, olha, Ponto KMZ. KMZ. Isso. KMZ. Anotou aí, Fernando, também, para a gente ver depois? Ótimo. Depois a gente Então assiste. é um programinha muito pequeno, entende? Baixa rapidinho e ele se instala no Google Earth Sei. e ali então Você você pode precisa ter ver o ao Google vivo. Earth, né? Precisa ter. Precisa o Google ter, Earth, então precisa tá. ter. Olha né? que bacana. E aí então você instala. E isso é bacana porque nós, assim, eu que sou ufólogo e aquelas pessoas que são aficionadas por ufologia, é bom ter esse tipo de conhecimento, né, Paulo? Sim. Que o tempo que você estava na ativa, você fazia aqueles encontros que era Lá exatamente na para esclarecer as pessoas, Exato. né? Olharem para cima e saber o que estão vendo, saber o que diferenciar, discernir. Isso. Um satélite, ele tem um movimento retilíneo, o satélite não tem luz própria, né? Ele reflete a luz do sol. Então, isso é importante. Se você souber instalar esse programinha no Google Earth, você pode olhar para cima, qualquer dúvida, e olhar ali. Você E vai dá de acompanhar aí, existem outros sites também que você pode pesquisar na internet, que dão para você, além desse programa aí também, né? Dão para você o momento em que um satélite vai passar em cima de Florianópolis, por exemplo. Olha que onde bacana. nós estamos. Então você, lá de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, o satélite vai passar, você pode acompanhar. Não tenha dúvida. Uma passagem. Isso, olha que bacana. Então, né? a tecnologia está ao nosso dispor aí, né? Exatamente. Na madrugada de segunda para terça-feira,
eu acordei, era 4 horas da manhã, acabei indo para a rua e fiquei olhando e vi 3 satélites. Astrônomo é assim mesmo, né? Astrônomo fica olhando para cima. Eu vi 3 satélites e um deles deveria ser a Estação Espacial Internacional. Por falar nisso, a gente olha para cima agora, no céu, se a gente sair agora, tem um troço brilhante lá em cima para caramba. O que é aquilo? É Vênus. É Vênus? Ah, aquele ali é Vênus. Vênus está muito Vênus. E a Lua está se aproximando agora. Nós vamos ver a Lua crescente. Tá. Junto com Vênus. Olha Mas aquele só, ali pessoal, é Vênus. Então, Vênus, essa estrela brilhante, esse planeta, né? Planeta brilhante que vocês estão vendo aí em cima é Vênus. Olhando para o lado oeste do céu, né? Para o quadrante oeste, você vai ver muito brilhante. Muito brilhante. É Vênus, então? É Vênus, Puxa, aquele ali é Vênus. Você veio para perguntar. É Vênus que está num dos momentos melhores aí para ser visto. Ela está mais próxima da Terra ou não? Não é por causa disso, não. É por causa do ângulo que forma isso que eu ia te perguntar, em relação à Terra e o Sol. Sim. Então é um momento assim que dá bacana. De ver. Então curtam Vênus aí, só olhar para cima aí. E de madrugada, lá pelas 3 horas da manhã, no meio do céu, é Júpiter. Júpiter, né? É. Então, tá aí. Também está brilhante, bonito assim. Olha, então é isso aí. Ó. Vamos aprender a olhar o céu e ver essas belezas. Paulo, finalizando aqui, o que você... Não tem conselho que a gente possa passar para alguém, né? Na questão de lixo espacial? É estar no lugar certo. Puxa vida, então, mas nós pudemos ver aqui que nós estamos sujeitos, não tem proteção contra isso. Não tem. Isso aí, tá certo que o planeta é enorme e tudo isso aqui, mas você pode dar que nem aquela mulher ali, de repente tomar um fragmento na sua casa, em qualquer lugar. Então... É uma preocupação, não é essa questão do lixo espacial. Uma outra preocupação também muito grande é o uso do espaço cósmico com fins armamentistas. Sem dúvida. Que o artigo 4º... A guerra nas estrelas, né? Exatamente. O artigo 4º do Tratado do Espaço trata disso. Só que houve um problema ali na construção das palavras que deixou uma abertura. Porque eles disseram... mais ou menos assim, que fica proibida a colocação de armas nucleares no espaço cósmico e armas de destruição em massa. Sim. Só que eles não pensaram que se poderia colocar, como os chineses colocaram, míssil aqui embaixo para destruir algo que está lá em cima. Não tenha dúvida. Eles se preocuparam que não se coloque arma lá em cima para destruir aqui embaixo. Mas o contrário não não foi previsto. Então houve uma abertura. Então hoje Estados Unidos resiste muito à reformulação deste artigo, porque eles acham que pode-se sim usar o espaço cósmico com fins armamentistas, mas de defesa. Então eles querem colocar a arma lá em cima, mas para se defender. Que eles têm muito medo desse crescimento da China. Não tenha dúvida. Que futuramente nós poderemos ter uma guerra fria novamente. Estados Unidos e China. Acredito. Então eles querem usar o espaço com fins armamentistas de defesa. Ora, mas quem tem uma arma para se defender acaba tendo uma arma para atacar. Sem dúvida. E futuramente poderemos ter problemas enormes com essa questão da ida para o espaço. Por falar em futuramente, eu quero trazer você futuramente. Vamos ver se nós desenvolvemos um tema nesse aspecto, né? Você que conhece o espaço e conhece as coisas daqui, vamos dizer, as geociências que você fez, vamos tentar ver alguma relação de uma hipótese do que pode ser isso, que pode representar isso no futuro para a nossa própria sobrevivência. Podemos fazer uma projeção. Exatamente. Vamos trabalhar em coisas, você é um cientista, vamos trabalhar em cima da base da ciência, né? E deixar as possibilidades, mostrar para o telespectador quais são essas possibilidades. Paulo, estamos em cima da hora. Muitíssimo obrigado. Quando a conversa é boa, fica aquele gostinho do quero mais. Você viu como o deus grego aí, o Cronos, vai? Nossa, ainda vai rápido. Mas fiquei feliz que nós pudemos mostrar todos os slides e tá aí. Nós realmente estamos sujeitos a qualquer coisa e temos que zelar por isso. Como o Paulo falou, o professor Paulo disse, nós temos que nos preocupar também com o lixo lá de fora, né? E provocar mais a discussão a respeito desse assunto. Não tenha dúvida. Então tá aí, pode-se tomar iniciativas assim. Então, professor Paulo, muito obrigado mais uma vez, meu querido amigo. Espero tê-lo aqui mais vezes, com toda certeza. Então, para você, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.